Boa noite. Mais uma vez é um prazer poder estar aqui para compartilhar a palavra do Senhor. Meu nome é Cláudia Lisboa, sou membro da Igreja do Evangelho Quadrangular do bairro São Dimas, ministério do pastor Jonas Nepomuceno. Essa noite eu venho falar em Mateus 14, 22 ao 36. São versículos bem conhecidos de todos nós. Quando Jesus anda ali sobre as águas. Mas primeiramente vamos orar, pedir que o Espírito Santo esteja falando conosco, esteja me usando para falar com você, falar comigo também, e para que essa palavra venha ser viva nas nossas vidas, que ela venha trazer diferença nas nossas vidas, nas nossas decisões diárias, para que ela realmente seja frutífera nos nossos corações. Amém? Senhor, meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus, eu peço que agora o Senhor tire toda a nossa preocupação, tudo aquilo que nos impede de conectar 100% ao Senhor, Pai. Nós colocamos agora os nossos fardos, as nossas preocupações, tudo aquilo que toma conta da nossa mente, nós colocamos agora, Senhor, no seu altar. E queremos estar com a nossa mente cativa ao Senhor, Deus. Que o Senhor possa estar falando conosco, que o seu Espírito Santo nos dê discernimento da palavra e que ela seja viva em nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Amém? Vamos ler lá então em Mateus, no capítulo 14, a partir do versículo 22. E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para o outro lado, enquanto despedia a multidão. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar, à parte. E chegada já a tarde, estava ali só. E o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas a quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, andando por cima do mar. E os discípulos, vendo-o andando sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma? E gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temais. E respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas sentindo o vento forte, teve medo. E começando a ir para o fundo, clamou dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou-o e disse-lhe: homem de pouca fé, por que duvidaste? E quando subiram para o barco, acalmou o vento. Então aproximaram-se os que estavam no barco e adoraram-no, dizendo: és verdadeiramente o Filho de Deus. E tendo passado para o outro lado, chegaram à terra de Genezaré. E quando os homens daquele lugar o conheceram, mandaram por todas aquelas terras em redor e trouxeram-lhe todos os que estavam enfermos e rogavam-lhe que ao menos eles pudessem tocar a orla da sua roupa, e todos os que a tocavam ficavam sãos. Amém? Aqui nós vemos aqui mais alguns milagres de Jesus, dentro de tantos que ele fez, né? Ele anda sobre as águas, ele faz com que Pedro, ele permite que Pedro também andasse pelas águas. Ele, quando ao final, quando eles passam ali, chegam à terra de Genezaré, lhes trazem todos os enfermos daquela região e todos foram curados. A Bíblia diz que todos foram curados. Então nós vemos aqui mais milagres de Jesus. Mas hoje nós não vamos focar nos milagres, mas naquilo que muitas vezes nos impede de receber os milagres.
aquilo que muitas vezes serve como pedra de tropeço para que a gente alcance o milagre. Aquilo que muitas vezes o milagre está ali a um passo, depois de tanto tempo que você orou, que você buscou, que você intercedeu, que você clamou, mas naquele momento em que Deus às vezes estava ali para te entregar o seu milagre, algo vem e faz com que você perca a bênção que estava ali prestes a ser conquistada. É o medo. Hoje nós vamos falar sobre o medo. O medo muitas vezes nos impede de receber os milagres. Pedro estava ali, ele fala: Senhor, se és tu que está aí sobre as águas. Aliás, vamos voltar até um pouquinho. Antes, os discípulos tiveram medo, né? Aqui fala que eles estavam num mar muito agitado, né? O mar já estava agitado, o vento era contrário. E, de repente, Jesus começa a andar sobre as águas, se dirigindo em direção aos discípulos que estavam no barco, e eles olham, se assustam e sentem medo. E Jesus, porém, lhes diz: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Tende bom ânimo, eu não sei o que você está vivendo agora, mas tende bom ânimo. Confia que Jesus está com você. Como nós vimos, né, como eu sempre falo aqui, às vezes é interessante você assistir às nossas outras ministrações. Nós temos falado muito sobre Jesus estar ali conosco, mas que isso depende muito de nós também. Que depende muito de nós nos dedicarmos, a abrirmos o nosso coração para recebê-lo, receber o seu Espírito Santo. Depende da gente seguir os seus mandamentos. Depende da gente abrir mão de muita coisa para, em primeiro lugar, colocar o Senhor nas nossas vidas. Então, Jesus diz que nós devemos ter bom ânimo, porque Ele estava ali. Ele estava ali com seus discípulos. E Ele diz para mim e para você nessa noite que nós tenhamos bom ânimo, que nós não temamos, que nós não tenhamos medo, porque Ele está conosco, se nós assim permitirmos e quisermos e desejarmos. Porque existem algumas condições, né? Às vezes as pessoas acham que, Jesus, mas a Bíblia, né, é o que a gente vem falando sobre isso. É sobre aquilo que eu preciso fazer para receber as promessas. Cada promessa de Deus tem um princípio. E se eu não cumpro os princípios, as promessas não vão se realizar na minha vida. Quando nós falamos, por exemplo, em prosperidade, Deus diz lá em Malaquias: fazei prova de mim nos dízimos e nas ofertas e veja se eu não lhes darei, né, em abundância. Então ele dá primeiro uma condição, existe um princípio para você receber a promessa. Assim são com todas as promessas. Nós precisamos seguir os princípios para que as promessas se cumpram nas nossas vidas. Então, Jesus aqui ele diz para que eles tivessem bom ânimo, para que eles não temessem. O medo muitas vezes ele nos impede, né, de receber algo de Deus, de viver os milagres de Deus. Pedro estava ali experimentando, né, o milagre de andar sobre as águas. Imagina que maravilhoso, que delicioso, que prazeroso deveria estar sendo aquela sensação de Pedro de andar sobre as águas num mar agitado. Mas de repente um vento um pouquinho mais forte, e ele mesmo estando ali frente a frente com o mestre, lado a lado com ele, sabendo que o mestre estava ali, ele sentiu medo e ele começa a afundar. O medo o impediu de continuar gozando daquele milagre, daquele momento com Jesus. O medo fez com que ele deixasse de experimentar, né? O dicionário diz que o medo é um estado afetivo suscitado pela consciência do perigo, ou, ao contrário, suscita essa consciência. Ou temor, ansiedade irracional ou fundamentada, receio.
Bom, muitas vezes esse medo, ele está fundamentado em quê? Em, às vezes, alguma experiência que você já viveu lá atrás, né? Alguma experiência negativa faz com que hoje você e eu tenhamos medo. Só que o medo, nós não nascemos com medo. A criança, quando ela não nasce com medo. Tanto que a gente tem que ficar, não vai ali, porque às vezes eles estão num lugar perigoso, alto, vão tocar em algum bicho, porque eles não têm medo, porque eles ainda não tiveram experiências que gerassem neles medo. Por que a criança não nasce com medo? Porque Deus não nos deu espírito de medo. Ao contrário, Ele nos deu um espírito de amor, equilíbrio, poder. Nós vamos ver isso mais detalhado lá na frente, senão fica repetitivo. Mas nós não nascemos com o espírito de medo. Então nós devemos rejeitá-lo. Não se sinta culpado se você sente medo. Eu já senti medo. É normal, é natural, diante, como eu falei, de situações que a gente já viveu e que geraram, né? E muitas vezes situações que nos levaram a frustrações, a uma sensação de dor, de desesperança. Então, quando você se deparar com uma situação semelhante, você logo vai sentir medo. É algo natural. Mas você não pode deixar que ele te domine. Você não pode deixar que ele tome conta da sua vida. É isso que nós precisamos saber, a gente buscar controlar esse medo. Porque o medo, ele é diferente de prudência. Porque às vezes você vai falar assim, não, mas é bom. Prudência é algo saudável. Você ser prudente na sua vida, nas suas decisões, no seu trabalho, na sua escola, às vezes até em relacionamentos. Opa, espera aí, não conheço essa pessoa ainda, como que eu posso confiar? Não é verdade? Eu, como advogada, muitas pessoas chegam no meu escritório e falam, eu fiz uma negociação assim, assim, assim. E onde estão os documentos? Não, mas eu confiei. A pessoa não foi prudente. Por mais que você conheça, você confie, é bom você estar resguardado de um documento, de um contrato. Isso chama-se prudência. Não só por uma questão de desconfiança, mas por N fatores que podem acontecer depois, que um documento pode respaldar aquela situação. Eu sou extremamente prudente na minha vida, às vezes eu acho que até excessivamente, né? Eu gosto muito de ponderar antes de tomar uma decisão. Mas o medo, ele é diferente, porque ele nos paralisa, ele nos impede de receber o melhor de Deus, né? O medo é uma forma que o seu cérebro encontrou de impedir que você viva novamente uma experiência perturbadora. Só que você não pode imaginar e ter certeza que aquelas experiências se tratam das mesmas experiências, da mesma coisa. Porque às vezes um relacionamento que você teve, que foi frustrado, aí o medo te impede de usufruir de um novo relacionamento, porque você pensa que você vai sofrer tudo aquilo que você viveu lá atrás. Às vezes uma gestação num momento que você não estava preparado vai te impedir de ter... Não, tá bom, porque às vezes você não estava preparado para aquilo naquele momento, e aí o medo, você acha que vai ser tudo igual, que vai ser como foi da outra forma. Uma negociação não bem sucedida, várias situações que às vezes não deram certo lá atrás, faz com que a gente já se antecipe em outras parecidas, porque a gente acha que vai acontecer da mesma forma, e a gente vai e desiste de usufruir, de receber o novo, de viver o novo por causa do medo. É diferente de prudência, de quando você você se cerca, você analisa as situações, você pondera os prós, os contras, e às vezes você decide até não ir. Opa, não, ponderei aqui, é melhor eu não tomar essa decisão. Mas você não foi paralisado pelo medo, você foi porque você ponderou, você pesquisou, você analisou toda a situação antes de tomar uma decisão impulsiva. Mas o medo não, o medo você já
a gente já vira e fala assim, não, 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 não. Então nem as ponderações você se permite fazer. O medo ele nos impede de viver os melhores dias. Ele não nos protege. Quem nos protege são atitudes de prudência. Agora o medo não. O medo ele nos impede de viver. Lá em 2 Timóteo, no capítulo 1, eu copiei ali, mas eu gosto de ler na Bíblia porque é bom, né, que a gente tenha certeza, não, olha, tá ali, a Bíblia fala realmente dessa forma. Lá em 2 Timóteo, no capítulo 1, no versículo 7. Deus nos diz assim, né, através de Paulo. Porque Deus não nos deu o espírito de temor, mas de fortaleza e de amor e de moderação. Então Deus não nos deu o espírito de medo. O medo não pertence a nós. Aqui diz que Deus nos deu o espírito de fortaleza, amor e moderação, né? Moderação, equilíbrio. Então essa é a nossa base: amor, poder e equilíbrio. Essa é a nossa essência. Nós somos filhos de Deus. Então o espírito que está em nós, aquilo que Deus nos deu, é amor, equilíbrio e poder. Um pai e uma mãe não transmitem para os seus filhos, né, através ali do DNA, informações genéticas, físicas, até de atitudes, né, a criança tem às vezes algumas atitudes, comportamentos, tudo são informações que são trazidas no nosso DNA. Agora o nosso DNA, aquele que nós recebemos de Deus, não tem medo. Ele tem amor, ele tem poder e ele tem equilíbrio. Então nós não devemos deixar que o medo nos domine. E mais uma vez eu repito, não se sinta culpado se você em algum momento sentiu medo, mas só não se deixe dominar por ele. Porque ele pode nos levar a uma depressão, ele pode nos levar, né, a uma inércia, como eu falei ali, ele vai nos impedir de viver o melhor que Deus tem para nós. Seja prudente, sim, mas não deixe o medo te dominar. Nós somos imagem e semelhança de Deus. Portanto, o seu espírito que deve habitar em nós é um espírito de poder, amor e equilíbrio. Eu repito aqui, né, como eu parafraseei aqui com relação ao DNA. Esse é o DNA que nós recebemos de Deus. Poder, amor e equilíbrio. Vamos lá mais uma vez, né, ver o que Deus fala conosco através da sua palavra sobre o medo. Vamos lá agora na primeira carta de João, não é evangelho não. Primeira carta de João, no capítulo 4, no versículo 18. No amor não há temor, não há medo. Antes, o perfeito amor lança fora o temor, porque o temor tem consigo a pena, e o que teme não é perfeito em amor. Então você precisa estar aperfeiçoado no amor de Deus. Porque a palavra diz, né, que o amor ele lança fora todo medo. Se você confia no amor de Deus por você, no amor de Deus na sua vida, e você precisa confiar nisso, porque ele entregou o filho dele para morrer por mim e por você, maior prova de amor não há. Maior prova de amor não vai existir. Ele deu o filho. Porque às vezes a pessoa pode até dar a vida, mas às vezes o filho, né? Porque a gente quando vê um filho sofrendo, você fala assim, meu Deus, eu queria que esse sofrimento viesse para mim. Às vezes o filho está doente, passa por alguma situação. Nós pais, a primeira coisa que nós desejamos, Senhor, o que a gente deseja era que a gente pudesse pegar aquilo e a gente sentir no lugar deles. Porque no filho a gente, né, super protege, a gente não gosta de vê-lo sofrendo. E Deus entregou o filho dele. Então essa é uma perfeita prova de amor. Para que eu e para que você tivéssemos acesso ao Pai.
pudéssemos ser perdoados dos nossos pecados. Então você precisa tomar posse desse amor. Então se você ainda teme, se você ainda está vivendo, deixando o temor te dominar, o medo te dominar, você não está vivendo o perfeito amor de Deus para a sua vida. Nós precisamos buscar mais. Senhor, não, então eu não aceito esse medo. A tua palavra diz que o seu amor lança fora todo medo. Perfeito amor só Deus. A tua palavra diz que o Senhor não me deu um espírito de medo, mas um espírito de poder, de amor, de equilíbrio. Senhor, eu preciso disso. Ore, busque. A Bíblia diz que tudo aquilo que nós pedirmos em nome de Jesus nos seria dado. Nós vimos isso, salvo engano, na última ou penúltima palavra minha, né? Porque às vezes intercala com a do pastor, com a do Renato, meu esposo. Mas eu lembro de eu ter falado isso recentemente, que Jesus disse que Ele nos deixaria o seu Espírito Santo e que tudo aquilo que nós pedíssemos a Ele nos seria dado. O Pai nos daria tudo aquilo que nós pedíssemos a Ele em nome dEle. Porque às vezes a gente acha que você só pode pedir aquela bênção que você precisa. Não, você pode pedir a Deus também aquilo que você está tendo dificuldade de vencer. Senhor, eu estou tendo dificuldade de vencer o medo. Mas a tua palavra tem uma promessa. A tua palavra primeiro diz que o medo não pertence a mim, não faz parte do meu DNA como filha de Deus. Então, me ajuda a vencer esse medo. Espírito Santo vem me consolando, me confortando. Clame, peça em nome de Jesus e lhe será dado. Não permita que as experiências anteriores te impeçam de desfrutar o novo de Deus. Porque às vezes, né, a gente chama os traumas, né, que a gente teve no passado, nos impedem de receber o novo. Porque a gente logo acende, né, a luzinha, o alerta. Opa, mas e se me ferir de novo como eu fui ferido naquela situação? E se eu não for bem sucedido nessa negociação como eu não fui na outra? E se eu sofrer um acidente como eu já tive um acidente lá atrás e às vezes for uma situação pior, então não vou pegar a estrada, eu não vou dirigir não. Situações que vêm e nos paralisa. Mas a gente não pode ter certeza que as situações serão as mesmas. Às vezes a gente, quando você está numa estrada, por exemplo, e você vê algo lá na frente, a primeira coisa que vem à nossa mente é, tem um animal na estrada, dependendo do tamanho, claro. Por quê? Porque é algo normal que a gente já ouviu falar, né? Um acidente porque tinha um animal na estrada, um acidente porque situações, aí você já, aí você chega lá, não era nada daquilo, era uma folha maior, era um pedaço de papel. Tudo bem, é algo simples, você só reduziu o seu carro e chegou ali com mais prudência. Mas tem situações que vão fazer você parar, lá na frente pode ser isso, pode acontecer isso, porque já aconteceu. Vou dar meia volta e vou embora, vou parar por aqui. E você é impedido de receber o milagre, o melhor de Deus, o novo de Deus. Se o medo dominar os seus pensamentos e o seu cérebro, você só terá informações de medo. Então, toda a sua mente, quando ela for fazer associações, o tempo inteiro, as informações que ela tem para acessar são informações de medo. Então, você acaba sendo dominado por ele. Você precisa agora buscar pensamentos, ter informações que te tragam esperança. Trocar essas mensagens de medo, de dor, por informações de esperança. Cristo disse que para nós não termos medos apesar das aflições. Né? Em uma outra passagem ele fala que no mundo nós teríamos aflições, mas que nós tivéssemos bom ânimo porque ele venceu o mundo. Aqui também, né, em Mateus, onde nós estávamos lendo, ele fala com os discípulos dele. Ele fala,
não tenha medo, tenha de bom ânimo, eu estou aqui, eu estou convosco. Né? Então, em várias passagens bíblicas nós vamos ver Deus falando conosco. Tem de bom ânimo. Tem de bom ânimo. Porque muito provavelmente ele já sabia que essas informações de medo muitas vezes teriam mais valor na nossa mente do que as informações de esperança. Então, em todo tempo nós vemos a Bíblia nos dizer para que nós tenhamos bom ânimo, para que nós tenhamos esperança, tenhamos fé. Nós precisamos confiar. Apesar do que a gente está vivendo hoje, nessa pandemia, nós precisamos confiar que Deus não perdeu o controle da situação. Nós temos medo da doença, nós temos medo de morrer, nós temos medo que os nossos familiares, né, de perder algum familiar, algum ente querido, nós temos medo do desemprego, nós temos medo da fome. Essa situação tem levantado ainda outros tantos medos, além dos que a gente já lidava diariamente em nossas vidas. Mas apesar de todo o caos, apesar de tudo que a gente está vivendo, parecer que está tudo fora de controle, Deus ainda está no controle. Jesus estava aqui no meio de uma tempestade. O vento era contrário, era desfavorável. E Jesus estava ali com seus discípulos. E além deles saírem daquela tempestade ilesos, logo após, aonde eles param ali em Genezaré, Jesus ainda cura todos aqueles que lhes foram trazidos. Então, não perca a fé. Apesar de tudo, Deus está no controle da situação. Deus está. A Bíblia diz que não cai uma folha de uma árvore, se Deus não permitir. Tudo está no controle dele. Não vai acontecer nada que não esteja ali sobre o seu comando, sobre a sua permissão. Às vezes não vai ser o que eu quero que você quer, não vai ser da minha maneira nem da sua maneira. Pois Deus é Deus e Ele age como Ele quer, quando Ele quer, onde Ele quer. E a nós cabe confiar que Ele sempre, como Pai, está buscando o melhor para nós. Mas como Pai, também permite que nós façamos as nossas escolhas. E Ele é um Pai justo, não é aquele Pai que põe no castigo e no meio do castigo tira. Ele nos deixa sofrer as consequências das nossas escolhas também. Tem de bom ânimo. Jesus venceu o mundo por mim e por você. E Deus continua no controle do barco, apesar da tempestade. Amém? Eu espero que essa palavra traga um conforto ao seu coração, nos momentos difíceis, nos momentos em que o medo vier, você tome posse dela e lance ele fora. E tome posse do amor de Deus. Tome posse do DNA de Deus. Amor, poder e equilíbrio. E que essa palavra seja viva na sua vida, na minha vida também. Amém? Que a gloriosa bênção de Deus Pai, o amor de nosso Senhor Jesus Cristo e a doce consolação do Espírito Santo seja com você e toda a sua família. Tenha uma semana abençoada. Amém?